Eu sou Luiz Gustavo Pacete, jornalista especializado em tecnologia e inovação. Fui convidado pela MRV Co para conduzir o Habitability, uma série especial em áudio e vídeo sobre o presente e o futuro do habitar. Nesse episódio, eu recebo Roberto Silva Vac. Ele foi CEO da Fundação Renova, membro do conselho da Marfrig Global Foods e presidente do conselho do Instituto Arapiaú de Educação e Desenvolvimento. A gente vai falar um pouquinho sobre bioeconomia, as questões ambientais na gestão de operações e vários outros temas relacionados a esse ecossistema. Roberto, muito obrigado pela presença no Habitability. Seja bem-vindo, viu? Tá tudo bem aí? Tudo bem, e você? Muito prazer estar aqui. Muito legal participar dessa iniciativa. Roberto, você é presidente do conselho do Instituto Arapiaú, que foi criado em 2008. Explica um pouquinho pra gente qual que é a proposta do Instituto, né, e como que ele atua, qual que é o dia a dia do Instituto Arapiaú. O Arapiaú, ele tem um foco no que a gente chama de desenvolvimento com justiça social, com valorização do capital natural, da questão ambiental, eh, endereçando temas como clima, justiça climática, biodiversidade e, democracia. São temas que são muito importantes no mundo de hoje, então, que afetam fortemente a geopolítica mundial. E o Arapaú atua principalmente na mobilização de redes. É uma organização que acredita que é a sociedade organizada que consegue fazer essa agenda ser efetivamente transformadora, de grande escala. Então, a mobilização de redes envolve conexão do setor privado com a academia, com as organizações filantrópicas, com a sociedade civil e com o governo. Né? Esse tripé é fundamental. Políticas públicas, ações privadas e ações da sociedade civil combinadas em grandes redes são o que a gente acredita que efetivamente transforme a sociedade na direção que a gente acredita ser a mais, vamos dizer, correta, a mais interessante para o bem-estar da população como um todo, né. Bem interessante, tem todo um ecossistema envolvido nessa conversa, né? Tem um outro ponto aqui para a gente levar para os nossos ouvintes que é a bioeconomia, né? O que é a bioeconomia? Qual o papel do Brasil nesse campo e por que esse é um tema tão relevante, sobretudo no momento que a gente discute muito soluções para a crise climática? A bioeconomia traz um componente fundamental que é o mundo voltado para a produção de baixo carbono, ou seja, a produção econômica descarbonizada ou de baixo carbono, porque a gente sabe o quanto o carbono tem afetado as mudanças climáticas e tudo isso, combinado com o capital natural, combinado com a biodiversidade, combinado com o potencial que a produção, aliada à conservação, pode proporcionar para a humanidade. Então, biodiversidade, capital natural, e toda a emergência climática no mesmo pacote. Isso é bioeconomia. Não tem nenhum país do mundo que tem mais potencial do que o Brasil nesse campo. Porque o Brasil, certamente, é um dos países mais biodiversos do mundo. É um país que conta com condições de clima, de insolação, de solo, de dimensão territorial, de conhecimento tecnológico na produção de alimentos, por exemplo, na produção de bioenergia, de biocombustíveis, no potencial do que a gente chama de sociobioeconomia, que é o conhecimento tradicional dos produtos da biodiversidade, tão importante, por exemplo, relacionado às populações indígenas. Então, o Brasil conta com um arsenal de bioeconomia que nenhum outro país tem. Nós temos a oportunidade de produzir insumos altamente sofisticados, oriundos do conhecimento da floresta, de produtos florestais, de produtos da biodiversidade, e também produzir em grande escala combustível, como o etanol. Também produzir em grande escala commodities ambientais que estejam conciliando produção com conservação. O Brasil tem esse potencial. Claro que nós temos dificuldades, nós temos problemas,
nós temos que acabar com o desmatamento, não é possível e nem precisamos de desmatamento para produzir e conservar ao mesmo tempo e garantir que o Brasil permaneça como o grande fornecedor de alimentos, grande usuário de bioenergia, sem ter o desmatamento na sua folha corrida, né. Então, potencial nenhum país tem como o Brasil na área da bioeconomia. Temos lição de casa para fazer e temos tudo para conseguir atingir esse objetivo. Esse é um ponto super importante, né? A gente sabe que a biodiversidade brasileira ela é rica tanto em recursos químicos quanto biológicos, isso no decorrer dos anos é indiscutível, né? E cientificamente, inclusive. Quais são as ações necessárias para o Brasil investir mais em produtos naturais e alta tecnologia voltada para a biodiversidade? E mais do que isso, assim, na sua avaliação, qual o preço ou impacto que a gente acaba pagando por apostar na exportação de commodity básica, como soja ou açúcar, sem explorar toda essa outra riqueza que a gente tem aqui? Você trouxe o ponto central, que é o que a gente chama de uma agenda integrada, né, é um conjunto de ações. O Brasil é o país, como a gente já falou, que está mais bem posicionado no que a gente tem chamado na economia de baixo carbono, que é claramente o que vem pela frente, né, o futuro está nessa linha. Mas a gente tem muita, lição de casa para fazer. O controle do desmatamento é uma delas, e ele está associado ao controle das ações ilegais. O Brasil precisa ter muito mais força no que a gente chama de comando e controle, eh, de aplicação da lei no controle daquilo que não pode ser feito, principalmente no que se refere ao uso do solo, né, e o desmatamento é um dos principais problemas, mas não é o único. Nós temos que ter uma melhor gestão dos recursos hídricos, nós desperdiçamos muito, o nosso recurso hídrico de uma maneira que pode comprometer esse recurso. Nós temos um problema muito sério ligado a saneamento básico, ainda temos, um volume imenso de resíduos sólidos e de efluentes que são, jogados nos rios, depositados nos solos, isso compromete a nossa oportunidade de ser a grande força nesse campo. E talvez tenha o mais importante de tudo, que é a justiça social. Não é possível a gente ser o grande produtor de alimentos como somos e, ao mesmo tempo, convivemos com uma situação de fome. O Brasil precisa ter ação no campo social e essa ação no campo social, ela está totalmente ligada a esse tema climático. Pode parecer distante, mas cada vez mais a gente ouve falar nas COPs e tudo isso do chamado justiça climática, que é como você concilia essa nova economia com a redução das desigualdades, com justiça social, com inclusão social. E, para isso, elementos como educação são centrais, mínimas condições de saúde, infraestrutura, ciência e tecnologia. Ou seja, nós estamos falando do que a gente chama de uma agenda integrada. Essa agenda ela precisa ter a economia de baixo carbono como um drive, como um polo central, certamente levando em conta as oportunidades que a gente mencionou, certamente levando em conta a potência por exemplo, do agronegócio brasileiro, mas também trazendo para essa agenda esses componentes da justiça social, os componentes da forma como a gente lida com efluentes, que a gente lida com o uso do campo de uma maneira geral. O Brasil tem um código florestal que pressupõe que toda propriedade tenha que ter área de conservação. Isso é muito único, isso tem muito valor. Claro que não é simples, claro que a implementação demanda esforços de todos, dos produtores, mas nós já temos isso. Então, é muito mais a gente cumprir os requisitos legais, conter as ilegalidades e trazer para dentro dessa agenda esses componentes sociais tão importantes, sem os quais esse desequilíbrio
não vai permitir que a gente usufrua do potencial que temos como país nesse campo. O Brasil ele precisa adotar políticas que estimulem pesquisadores, cientistas e ambientalistas, né? Acho que está muito claro na tua fala e na nossa conversa, mas também a facilitação do acesso a territórios e biomas. Como que os governos podem ajudar nesse sentido, né, com políticas públicas? E qual que é a importância de outros setores da sociedade, iniciativa privada, outras organizações, de se envolverem nessa discussão? Por exemplo, como que a iniciativa Uma Concertação pela Amazônia contribui nesse sentido? E como você já falou, não se trata de custo. Nós estamos falando de uma oportunidade de bem-estar para a população como um todo, de justiça social e uma oportunidade de geração de riqueza econômica. Não é à toa que você tem grandes empresários, os líderes empresariais, Armínio Fraga, Moreira Salles, Fábio Barbosa, Guilherme Leal, hoje atuando na área da restauração florestal com um empreendimento como a Regreen, que são empreendimentos de grande escala, voltados para a restauração florestal, tendo esse campo econômico como um elemento central, mas também a componente social que está ao lado dele, o tempo todo. Então, isso não é custo, é oportunidade. E o Brasil não precisa reduzir em nada, pelo contrário, a sua produção de commodities, e certamente pode fazer isso sem desmatar, aumentar seu potencial e produzir commodities de alimento da área da mineração alinhados com a descarbonização, ou seja, não tem nada melhor do que isso. O mundo está buscando alimento e a relação de mudanças climáticas com segurança alimentar é central. A relação de mudanças climáticas com o que a gente chama de transição energética é central. E o Brasil consegue fazer isso como nenhum outro. A restauração florestal tem um papel central. A conservação das florestas, e aí, de novo, a importância dos povos indígenas é central. E o elemento cultural que cerca tudo isso está presente. Então, certamente, a gente não deve ver tudo isso como custo. É o contrário. O mundo, sim, está correndo atrás. A Europa vai ter custo difícil para mudar todo aquele padrão de uso do solo, os Estados Unidos também. Nós não. A Amazônia tem o maior potencial bioeconômico do mundo, né? Isso está registrado em várias pesquisas, levantamentos, cadastros científicos, com riquezas a serem exploradas em diversas formas. Como que a gente consegue aliar o potencial de produção, mas com o equilíbrio sustentável, sem aumentar a degradação? Com certeza. Duas coisas, mas três coisas fundamentais. Você trouxe a importância dos outros biomas. O Brasil tem o Pantanal, que é um bioma importantíssimo para o planeta e para o país. Tem o Cerrado, que é um outro bioma de imensa importância. Então, todas essas ações que a gente, de alguma forma, busca construir para a Amazônia, agenda integrada, elas também servem para outros biomas. A Mata Atlântica, onde nós vivemos, né, a maior parte da população brasileira vive e que já está tão degradada. E aí, então, esse é um ponto. Nós temos que contemplar todos os biomas. E não só acabar com a destruição, mas reconstruir, regenerar. Então, tem uma oportunidade muito interessante do que a gente chama da economia da restauração florestal. A restauração florestal, ela não só tem um efeito importante no sequestro de carbono, ela é um instrumento importante para a gente restaurar o equilíbrio climático do planeta, mas ele é uma atividade economicamente muito interessante. Você gera novos materiais, por exemplo, substituição potencial de fibras têxteis, de plásticos vindos de produtos florestais, a combinação de produtos florestais com a produção de alimentos, a importância desses produtos florestais nos recursos hídricos, na qualidade do solo. Então, a economia da restauração, ela reverte essa situação, não só de parar com a degradação, mas de voltar a ter uma atividade de restauração com um componente econômico forte, fundamental. Então, esses elementos são elementos que, de alguma forma, vão se combinando. Né? Não é só a ação na Amazônia, a ação em todos os biomas, a restauração como uma reversão da degradação,
tendo a restauração como uma oportunidade econômica extremamente forte e interessante. E um elemento fundamental em tudo isso é a comunicação, né? Isso precisa ser amplamente divulgado, comunicado e incorporado nos processos educativos. Então, a gente acredita que essa nova economia, esse novo equilíbrio entre conservação, o capital social e a educação estejam muito próximos. Dentro do campo da educação, é preciso prestar muita atenção aos conhecimentos dos povos originais, a levar esse conhecimento para dentro de todo o componente educacional do Brasil. Nós precisamos, talvez, mudar um pouco a visão de aprender sobre a natureza, mas aprender com a natureza, né? E aí os povos originais têm muito a nos ensinar e têm uma importância fundamental na conservação. Então, essa integração do Brasil com os seus povos originais, com os povos indígenas, tem tudo a ver com tudo isso que nós estamos falando, com a economia da restauração, com o fim da degradação, com o reconhecimento da importância dos povos originais nesse componente e a tradução de tudo isso em políticas públicas, como, por exemplo, na área da educação, né? Tem um tema que a gente traz recorrentemente aqui no Habitability, que são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, né? Ele já apareceu aqui em outros episódios e eu trago novamente para nossa conversa porque está totalmente relacionado, né? Pensando nesses 17 objetivos propostos pela Agenda 2030, qual que é a contribuição da bioeconomia de todo esse ecossistema para o desenvolvimento sustentável e também para atingir esses objetivos? É, se você pega os 17, acho que não tem nenhum que a gente fica de fora nesse debate. Então, erradicação da pobreza, nós estamos falando que esse desenvolvimento econômico, essa conciliação de produção com conservação, o potencial do Brasil como um grande fornecedor de alimentos para o mundo, ele tem um rebatimento evidente na erradicação da pobreza, caso as políticas públicas consigam de alguma forma contemplar esse potencial. Fome, não tenha nenhuma dúvida que toda essa agenda, a agenda da bioeconomia, a própria relação com a restauração, você pode fazer a restauração com a combinação de produção de alimentos, os sistemas agroflorestais, por exemplo, tem um papel muito interessante na redução da fome, no provimento de alimentos, principalmente para aquelas regiões, para aquelas comunidades que vivem no entorno desses projetos. Então, esses projetos, em geral, eles conciliam a atividade da produção de florestas com a produção de alimentos, com o envolvimento das comunidades e, portanto, com toda a discussão da redução da fome. No campo da saúde, bem-estar, no momento em que a gente estava mencionando, né, a concertação pela Amazônia, que trabalha com uma agenda integrada, por exemplo, conectividade, é fundamental dentro do campo da telemedicina para as regiões mais distantes do planeta, nas regiões mais distantes da própria Amazônia, da Amazônia profunda. Então, pode parecer muito distante a gente falar, não, de conectividade, internet, mas isso tem um papel, e a gente viu na Covid, a importância desse tipo de agenda de desenvolvimento integrado, que leva em conta, por exemplo, tecnologia, infraestrutura, em todo o campo da saúde e do bem-estar. Nós falamos da educação, né, como um dos pilares para todo esse processo de envolvimento da sociedade, da população, por exemplo, ter dentro dos processos educativos a relevância das mudanças climáticas e a necessidade do fim do desmatamento. Isso é um processo educativo, deve fazer parte da agenda da educação e certamente está relacionada a todo esse campo a esse campo das mudanças climáticas, né? Enfim, a todos os ODS ligados à água, ligados a todos esses elementos, fazem parte desse processo todo que a gente está mencionando. A agenda integrada que está sendo proposta pela concertação, ela endereça claramente todos os 17 pontos do ODS. Não vou conseguir passar por todos eles, né? Aqui no Habitability a gente fala muito sobre as cidades do futuro, tecnologia, a tecnologia com o humano, essa conexão, né, inovação,
mas o tema equilíbrio sustentável, sustentabilidade e ambiente, ele apareceu em vários dos nossos episódios neste ano de 2022. E ainda nessa linha e fechando toda essa nossa conversa sobre bioeconomia, biodiversidade, equilíbrio, quais são as tendências que você enxerga, Roberto, de bioeconomia para o Brasil e para o mundo, olhando aí o médio e o longo prazo? Você trouxe um ponto super importante. Na concertação, a gente diz que existem várias Amazônias, e a Amazônia urbana é uma delas, né? Então, a gente esquece que a maior parte da população da Amazônia vive nas cidades. E as cidades têm um papel central no que acontece nas florestas e no que acontece no seu entorno. Então, um dos elementos principais, quando a gente pensa em cidades do futuro, é justamente a conexão desses centros urbanos com as regiões que estão no seu entorno. A conexão das cidades com parques, a conexão das cidades no que a gente chama de um mosaico, em que elas se insiram de uma maneira muito mais é, equilibrada com a natureza, é uma das principais tendências do desenvolvimento das cidades no mundo. Obviamente, existem outras questões, como toda o campo da logística, o campo da mobilidade, mobilidade de baixo carbono, e um dos principais elementos justamente é a construção civil. Novos materiais, materiais de baixo carbono, por exemplo, os materiais oriundos das florestas. Pode parecer estranho que o futuro esteja mais ligado ao que era anteriormente a importância de materiais madeireiros dentro da construção civil, mas a gente pode lembrar que materiais madeireiros são estoques de carbono, diferentemente de outros materiais que, na realidade, causam emissão. Então, a combinação, por exemplo, de novos materiais oriundos de florestas dentro da área da construção civil é uma das principais tendências que a gente vê. E, de novo, o mundo da cultura, o mundo do bem-estar, um mundo em que a presença da cultura esteja conectada com bem-estar e com essa relação do homem com a natureza. Eu participo de um programa na Chatham House de Londres que chama Emerging Bioage, ou seja, a era emergente bio, ou a era emergente ligada à natureza. A perspectiva de vários estudiosos é que a economia de baixo carbono, ela necessariamente vai estar muito mais relacionada à natureza, não só as questões climáticas, mas como a gente falou, da biodiversidade também. E as cidades, elas estão totalmente ligadas a isso, porque são as cidades que abrigam as universidades, são as cidades que abrigam aqueles que, de alguma forma, determinam o que acontece no campo, porque são proprietários de fazendas, são donos de grandes empreendimentos rurais, e que, de alguma forma, estão experimentando o que as mudanças climáticas têm causado. Então, infelizmente, né, o Brasil, como você mencionou, é um país que tem poucos desastres, ou comparados com o mundo, mas isso tem aumentado. A gente tem visto o efeito de mudanças climáticas nos regimes de chuva, a gente tem visto novas e grandes tempestades surgiram, efeitos graves em infraestrutura, no bem-estar. Petrópolis, Teresópolis é um exemplo muito claro. Então, as medidas de adaptação às mudanças climáticas são fundamentais, e as cidades têm um papel muito grande no desenho dessas medidas de adaptação, na decisão política de como essas medidas de adaptação ocorrem. Nas cidades são os grandes centros onde a democracia, de alguma forma, é exercitada da forma mais intensa. E é justamente a democracia que deve acolher o desenho dessas novas políticas públicas. Então, as cidades têm um papel central, não só nos materiais que ela utiliza na sua construção, na forma como, por exemplo, a mobilidade se dá, nos grandes centros de geração de conhecimento, mas também na fervura política e no desenho daquelas políticas públicas tão necessárias para esse novo mundo, para esse novo paradigma que a gente está vendo que vai acontecer, né? Roberto Silva Vac, queria muito agradecer por trocar um pouquinho com a gente aqui, trazer novos ensinamentos, né, para um assunto que é tão
caro e importante para o Habitability. Muito obrigado. E queria agradecer você que nos acompanhou, você que acompanha essa conversa e acompanha outros episódios do Habitability. A bioeconomia como ecossistema, como indústria, como negócio associado ao equilíbrio sustentável, ela é fundamental para a gente evoluir na discussão sobre negócios, na discussão sobre o valor que existe na nossa bioeconomia e colocar o Brasil numa posição de destaque, né? Sempre com equilíbrio. Esse é um assunto que não pode ser separado das discussões sobre tecnologia, sobre avanço e sobre desenvolvimento sustentável. Queria muito agradecer a tua presença em mais um episódio. Você que está chegando agora ouvindo pela primeira vez esse episódio do Habitability, a gente tem uma série inteira nos principais agregadores de áudio, falando sobre vários outros assuntos que com certeza você vai gostar. Até o próximo episódio, pessoal. Eu que agradeço. Até mais. Tchau, tchau. O podcast Habitability é um oferecimento da MRV & Co., uma plataforma habitacional composta pela MRV e outras 4 marcas, Lugo, Sensia, Resia e Urba.